Fala, turminha! Tudo bom? Turma, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco aí sobre armazenamento da informação em memórias, tá? Então, continuando o que nós estávamos conversando, né, da última aula, falei um pouco sobre a evolução do computador, né, passando pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, e evoluímos um pouco aí com relação ao software, né, e periféricos. Elementos de entrada, saída e saída, né, a gente viu tudo isso aí na última aula. Então, na aula de hoje, eu vou focar mais aí sobre essa parte aqui de armazenamento da informação e, por consequência, memórias também. Então, eu estruturo essa aula com os seguintes objetivos: definição das características básicas da informação, tá? Então, qual a subdivisão menor que existe, né, para a informação? Como nós podemos definir aí, por exemplo, um caractere, né? Qual o tamanho de um caractere? Nós podemos trabalhar tudo isso com essa característica aí de formação elementar de uma informação. Então a gente vai ver isso aí de forma mais clara nessa aula. Vou comentar um pouco sobre múltiplos utilizados para a capacidade de armazenamento e também aí os tipos de memória usados para sistemas computacionais, bem como as suas funções. Muito bem, então falando aí sobre as características do computador, agora focando na memória, nós temos que a informação ela pode ser dividida em bits e bytes, tá? Então o bit ele é representado por 0 e 1, que significa basicamente desligado ou ligado. Seria a menor parte de uma informação, tá? É o bit aí, o conjunto de bits que vai armazenar ali um determinado dado, uma determinada informação, ou fornecer aí essa informação para nós, tá? Então, o bit ele pode ser representado por 0 por 1 por 1, né? E se nós tivermos aí um agrupamento com 8 bits, né, nós temos aí o chamado byte, tá? Então, a definição completa é a seguinte: o byte é representado por 8 bits e corresponde a um caractere, tá? Então, nós temos lá a letra A. Para a letra A, nós temos ali o caractere A. Então, nós representamos isso por um byte, ou seja, 8 bits, portanto, né, um exemplo aqui de um byte com alguma informação é esse daqui, ó, tá? Então, o conjunto aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá? Em cada casa nós temos aí uma informação, um bit de informação, né? Aqui 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso daqui representaria aí alguma informação prática para o computador. Então o computador ele trabalha aí com 0 e 1, tá? Também conhecido como informações binárias, né? Vocês estudarão aqui no curso parte de eletrônica digital e irão ver melhor aí as características dos números binários, né? Agora falando um pouco de unidades de medidas ainda para informação, nós temos o seguinte, ó. Tendo em vista que a unidade byte é consideravelmente pequena quando indicamos valores mais extensos, normalmente utilizamos aí múltiplos do byte, tá? Então o byte ele tem lá 8 bits, só que com um byte eu consigo representar um caractere. Só que às vezes eu tenho, por exemplo, um texto com mais de 1.000, 2.000, 10.000 caracteres. Então como que a gente vai armazenar, né, tantos caracteres? Pô, vai ficar muito pesado, né? Então, quais são os múltiplos que existem aí para nos auxiliar? São os seguintes, tá? Eu coloco aqui nessa tabela, o bit é uma unidade de informação e o byte é composto por 8 bits, conforme já identificamos aí, tá?
Mas existe também o kilobyte. Tá? O kilobyte é 1024 bytes. Tá? 1024 bytes. Puxa, professor, mas quando eu vou no açougue comprar carne, eu peço, por exemplo, 1 quilo de carne, o cara me dá 1000 gramas, ele não dá 1024 gramas, né? Porque na informática aí a gente trabalha com 1024, né? Por que disso? Então, o que traz aí esse acréscimo de 24 bytes é justamente a base binária, base 2, né? Então, se vocês fizerem a conta aí, na calculadora aí científica, né, que vocês possuem, ou mesmo no celular é possível fazer esse tipo de conta, você coloca lá 2 elevado a 10, tá? 2 elevado a 10ª potência, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aí, repetindo aí 10 vezes, né? Então, se eu repetir essa multiplicação aí, 2 vezes 2 vezes 2 por 10 vezes, nós temos 1024. Tá? 1024. Então, daí que vem aquela explicação, né? A gente pode fazer aqui, ó, rapidamente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 512, né? E vezes 2, 1024. Tá? Então, se vocês fizerem essa conta, vocês irão chegar nesse número aqui. Tá? Muito bem, 1 megabyte equivale ao quanto? Né? Equivale a 1024 kilobytes. Tá? Então, basicamente, 1024 vezes 1024 bytes. Ok? E o gigabyte equivale a 1024 megabytes. Tá? Então, se eu tenho 1 gigabyte, né, por exemplo, se tem um pendrive aí, que eu vou comentar um pouco da aula de hoje, de 8 gigas. Então, ele tem uma capacidade de 8 vezes 1024 megabytes. Se eu quiser converter isso daqui para byte, basta multiplicar por 1024 vezes 1024, que daí você tem a conversão para byte. Se eu quiser converter para bit, daí multiplica por 8, né? Então, nós temos aí essa questão. Mas o que é mais utilizado, né, vamos colocar assim de forma bem prática, são esses 3 aqui, esses 4, né? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Petabyte a gente não conheço nenhuma aplicação aí. Exabyte, zettabyte e yottabyte, menos ainda, né? Daí nós estamos falando aí, aqui estamos na ordem dos trilhões, né? Daqui nós temos ali o 10 elevado a 15ª potência, 18ª potência, 21ª e 24ª potência. É muita coisa. Tá? É muito zero para a cabeça, né? Quando a gente fala lá de 1000, nós estamos falando 3 zeros. 1 milhão, 6 zeros. 1 bilhão, né? Aí 9 zeros. 1 trilhão. Daí nós temos aí 12 zeros. E assim vai até 24 zeros, tá? Então, a gente trabalha com esses números gigantes. Por quê? Porque 1 byte é um caractere. Um caractere é uma letra, a gente não faz muito com uma letra num PC, né? Num notebook. Então, por isso que a gente precisa trabalhar aí na ordem de quilo, mega, giga ou terabyte. Certo? Muito bem. Então, dando continuidade, falando agora sobre os tipos de memória, existem vários tipos de memória, né, que temos aí disponível no PC. E uma das memórias que nós temos aí no computador é a memória RAM, conhecida como Random Access Memory, né? Então, aqui nós temos a figura, né, que representa uma memória RAM. E temos o seguinte: para efetuar os cálculos, comparações, rascunhos e outras operações necessárias
ao funcionamento, né, de microcomputadores, possuímos aí uma memória de trabalho. Essa memória aí é a memória RAM, né? Então, essa memória ela tem um acesso aleatório, né, traduzindo aí do inglês para o português, e a informação armazenada na memória é temporária, tá? Então, ligou, estamos ali trabalhando com um sistema, né, estou redigindo aí algum texto, como foi descrito aqui, né, cálculos, comparações, enfim, rascunhos, o que quer que seja, algum desenho, né, edições. Daí nós temos aí essas operações sendo colocadas numa memória de acesso aleatório, memória RAM. Tá? Só que quando eu desligo o PC, pô, limpei, não tem mais nada. Então uma memória utilizada aí para o funcionamento, para operações necessárias de funcionamento do microcomputador. Tá? Então é isso que nós temos para a memória do tipo RAM. E assim como memória RAM, nós temos também memória ROM, que é Read Only Memory. Aqui nós temos o símbolo, né? O símbolo não, representação eletrônica desse tipo de memória. E nessa memória, ela permite apenas a leitura das informações contidas nela. Tá? Contém informações do fabricante e esta memória não perde as informações ao ser desligado o equipamento. Nela estão contidos os códigos básicos de operação do equipamento, suas rotinas de inicialização e autoteste. Então o PC ele tem ali o sistema operacional e ele tem a memória ROM. Né? É uma memória que ela, como já diz até no próprio inglês, read é de leitura, only é de apenas. Então memória apenas de leitura. Né? A gente poderá apenas acessar, ler o que está escrito nela, porque contém aí informações do fabricante. Né? O fabricante ali, o sistema, o computador, vai colocar ali aquelas informações e são informações necessárias. Nós não podemos perder essas informações porque estão relacionadas à operação correta aí de rotinas, né, de inicialização e autoteste do computador. Então, são memórias que não devem ser editadas, muito menos apagadas. Né? Temos aí as memórias auxiliares, também conhecidas como memórias secundárias. Né? Daí temos alguns exemplos, HD, DVD, pendrives. Né? Temos aí memória útil para guardar quantidades grandes de informação. Então, num HD você consegue guardar aí vários gigas, dependendo do tera, né? DVD também, alguns gigas. Pendrives também, né? E acesso aí considerado menos rápido comparado com as outras memórias, por utilizar aí o processo mecânico, né? Então, o HD você conecta mecanicamente, né, no computador, através aí do USB. DVD, você tem ali o compartimento para colocar ali o DVD. O pendrive você vai também pela porta USB. Então, são conexões mecânicas, né? E aqui tem uma figura, né, que demonstra bem aqui, ó, compartimento do DVD, né? Disco óptico aqui, o disco magnético e o pendrive, que é esse carinha aqui, né? Então, hoje em dia está muito em desuso esses outros elementos. Trabalha-se muito mais com pendrive e já evoluímos aí, né? Alguns nem com pendrive mais trabalham, já salvam aí na nuvem, né, as informações. Muito bem. Temos aqui a memória auxiliar, hard disk, né? Seria aí traduzindo o disco rígido, que quer dizer o seguinte, né? O HD, né, hard disk, normalmente é determinado como unidade C2 pontos. Tá? Então nós temos nossa unidade C2 pontos do computador, que está dentro do gabinete da CPU e portanto não é visível, exceto o externo. Né? Possuem capacidade aí variada, né? Então capacidade de armazenamento variada. Existem HDs
de 500 GB, 1 TB, dentre outros, né? Aqui são alguns números aí comerciais. Aqui nós temos, né, a aparência física, né, do HD. Temos aqui esse outro modelo aqui, né, que eu comentei, ó, que eu trabalho aqui com cabo USB para fazer a conexão mecânica no computador. São unidades aí de armazenamento da informação, certo? Temos também o CD, né, que ele pode ser read e write, conhecido como RW, ou seja, ler e grava, né? Ele consegue ler e gravar. Então, os CDs-ROMs, né, eles eram de leitura, prestavam-se ao armazenamento de médios volumes da informação, tais como enciclopédias, músicas, dentre outros, né? Os acionadores ou drivers de discos de CD-ROM podem reproduzir normalmente os CDs de áudio, capacidade de 650 megabytes em média, tá? Então, nós temos aqui, né, o CD. Normalmente, a grande maioria se encontra aqui com 700 MB, né? Mas daí você vai rodar ali e tem um pouco menos. O que acontece? Hoje em dia, 700 MB, puxa, não é nem 1 GB, né? É 0,7 GB aproximadamente, muito pouco, né? Então, você compra um pendrive aí de 4 GB, você já tem aí muito mais capacidade de armazenamento, né? Um elemento menor também, né? Mais compacto para se carregar. Então, os CDs-ROMs eram aí mais para produzir áudio, né? Reproduzir áudio, música. E hoje em dia praticamente não se utiliza, tá? É muito difícil. Às vezes tem algum programa, software, né, em CD, mas já está caindo bastante aí em desuso, né? E temos também aí a questão dos DVDs, né? Então, o DVD é Read and Write, né, RW, pode-se ler e gravar. E nos DVDs, né, eles foram aí uma das últimas tecnologias em armazenamento de dados, né? E sua capacidade pode chegar a aproximadamente 4,7 GB. Tá? Por último veio aí o Blu-ray, né? Agora falando um pouco dos drivers, né? O driver, o primeiro grande ponto a ser abordado é que os drivers estão relacionados ao hardware, tá? Enquanto os drivers, tá, são softwares que permitem o funcionamento e comunicação dos dispositivos junto ao computador, tá? Então nós temos essa diferenciação aí, né, entre os drivers e o driver. Em resumo, um drive ele é um componente físico de sua máquina que serve como uma unidade de armazenamento. Internamente temos os clássicos drivers aí, né? Que eram os CDs, os DVDs e os Blu-rays, tá? Então, é importante também, né, distinguir essa questão aí, que está relacionado ao hardware e o que está relacionado ao software, né? Isso daí também é relevante, até para que posteriormente possamos falar um pouco mais da parte aí de software e vocês consigam distinguir bem. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a todos mais uma vez pela atenção. Lembrando que eu estou disponível no chat para vocês terem maiores dúvidas. Sintam-se à vontade, né, para mandar áudio, texto, imagem, que vocês acharem, julgarem necessário, melhor dizendo, tá? E para que tenhamos essa comunicação, esse feedback, né, que eu possa compreender como está aí o processo de aprendizagem. Bacana? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!